Então, o Gabriel Baessa, é um psicólogo formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestrando em psicologia pela mesma UFMG, e teve uma experiência no sistema prisional, na atenção primária à saúde e movimentos sociais ligados à luta antimanicomial. Integra o Travessias Percurso em Psicanálise, que é um grupo de psicanalistas reunidos em Belo Horizonte que buscam discutir e praticar a psicanálise diante dos problemas postos pela contemporaneidade. Eliana, conhecida aqui, nossa, não posso nem... aqui para os membros não precisa de apresentação, mas ela é psicanalista, membro do Espaço Brasileiro, do EBEP aqui, do Rio, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi, mestre em Teoria Psicanalítica pela UFRJ e doutor em Saúde da Mulher e da Criança pelo Instituto Venâncio Figueiras da Fiocruz. Autora do livro de Corpos e Afetos, Transferências e Clínica Psicanalítica, de 2004, e em coautoria com o Jô Gondar, Conferência Clínica Subjetivação Política e Conferência 2, o coletivo na clínica, Racismo, Fragmentações e Trânsitos, de 2022. O primeiro de 2017, o segundo de 2022. Bom, então, vou passar aí a palavra para vocês. Gabriel. Boa tarde. Eliane e eu, a gente estava conversando, né? A gente tentou alinhar como é que a gente poderia usar esse espaço, que é um espaço meio que com nome, mas ao mesmo tempo sem nome. E a gente pensou o que poderia se fazer com isso, e a gente pensou em algumas ideias. Inicialmente, eu tinha começado a escrever um texto. Esse texto tinha por título Branquitude, Crítica e Cinismo, que seria uma convergência de um trabalho que está para sair, que eu escrevi. Um trabalho da Eliana, escrito há alguns anos atrás, e um diálogo com o Nego Bispo. Só que, quando eu voltei na Terra Dá, Terra Quer, do Nego Bispo, eu pensei que a gente poderia usar de uma outra forma esse espaço para fazer uma conversa. Eu sou um pouco obsessiva, então tem um texto. Mas a gente combinou de ser um espaço de conversa, não só entre a gente, mas entre as pessoas que nos escutam. Eu dei um título para o meu texto, que se chama Especulações sobre a sobrevivência da psicanálise no ano de 3001. Eu vou começar a leitura. Muito recentemente, eu reassisti um episódio de um desenho que eu costumava ver quando criança, 13 Espiãs Demais. Nesse episódio, as personagens viajam no tempo até 2025 e encontram espaços cotidianos altamente arborizados, carros voadores e tecnologia high-tech acessível a todos. Mesmo que essas experiências não tenham se confirmado, acredito que essas ideias deviam fazer sentido para quem especulava sobre o futuro lá em 2001. Quando reassisti esse desenho, me peguei impressionado com a distância entre a projeção que a animação indicava e as últimas notícias que se propagavam neste ano. Mudanças climáticas, instabilidade política internacional, genocídio na Palestina, polêmicas sobre as big techs e altas taxas de violência. Eu não quero ser ingênuo em afirmar que uma animação infantil deve estar alinhada com uma análise de conjuntura das correlações de força que animam o nosso tempo. Seria querer muito da TV Globinho. Entretanto, eu tenho pensado sobre como a especulação e a imaginação são recursos para criarmos um mundo mais afinado com uma perspectiva menos coerciva. Acompanhado de Saadia Heitman, começo a me ver como alguém não tão ingênuo assim quando me lembro que a historiadora deposita no que ela chama de fabulação crítica um peso para propor outros mundos, outros modos de dizer sobre a vida com mais beleza, fora das capturas de sujeição e silenciamento.
como se fosse preciso tomar a nossa capacidade de imaginar como termômetro que indica as forças que envolvem os nossos corpos e afetos e podem minar nosso desejo de viver uma vida ou outra. Apostando nisso, eu tento imaginar, tal como lá em 13 Espiãs Demais, como será daqui a 20 anos, daqui a 25 anos, quem sabe daqui a 50, ou, sendo ousado e bem mais especulativo, no próximo milênio, em 3001. Sinceramente, não são bons pensamentos e boas projeções que me vêm à mente. Tenho percebido que tal exercício especulativo tem sido reivindicado pela psicanálise com uma certa frequência. A psicanálise já nasceu em crise, tentando criar um lugar para si onde a ciência moderna era a métrica. Em decorrência de tais crises, a psicanálise já teve alguns anúncios de morte e vários velórios marcados. Entretanto, como o próprio Freud uma vez disse, há algo nela que se comporta como uma peste, que, de maneira contagiosa e resistente, se nega a morrer, como um vírus que cria variâncias. Essa metáfora do vírus não é muito boa, né, gente? Principalmente porque, enfim, a pandemia. No meio desses movimentos, entre as crises anunciadas e as mortes da psicanálise, vez ou outra alguém se coloca a pensar se a disciplina irá resistir ou se o golpe final que condena o seu futuro já foi desferido. O Derrida, em Estados da Alma da Psicanálise, lá em 2000, chegou a levantar a pergunta se a psicanálise, diante do novo milênio, teria um lugar em um mundo globalizado, onde a crueldade e a soberania colocavam em crise os enquadramentos de sociedade e humanidade. O livro Freud no século XXI, do professor Gilson Iannini, lá da UFMG, por exemplo, quando ele tenta ensaiar uma leitura da obra freudiana com um novo psicanalismo. Pelo jeito, psicanalistas gostam de imaginar sobre o futuro e se haverá um espaço nele para a psicanálise. Tomemos essa liberdade por um tempo e imaginemos um pouco o nosso futuro. Sinceramente, as minhas perspectivas não são as melhores. E diversas vezes eu escrevi algumas projeções e apaguei com medo de parecer paranoico demais para quem me escuta. Ao mesmo tempo, para quem está atento sobre os caminhos do mundo, não deve ter dificuldade de assumir um certo pessimismo com o futuro. Ao lado da minha posição paranoica, eu tento assumir uma posição reparadora e pensar sobre como a psicanálise pode se engajar em um alinhamento para um outro caminho que não seja o pior. Esse evento decidiu colocar as ideias de Antônio Bispo dos Santos, ou Nego Bispo, no centro das suas discussões. Eu acredito que nela há elementos para que a psicanálise possa introjetar, na melhor concepção do termo, para prolongar um pouco mais a sua vida. Encontrei nas discussões em torno de sua proposição a respeito das confluências ideias importantes para semearmos outras cosmologias para o futuro, para além das alternativas de monocultura e dominação. Nas palavras de Nego Bispo, não temos dúvida de que a confluência é a energia que está nos movendo para o compartilhamento, para o reconhecimento, para o respeito. Confluir aqui aparece como uma postura contracolonial de abertura à multiplicidade, em combate ao fechamento comosfóbico. Mais que isso, embora eu não tenha tempo para dar consistência a esse argumento, confluência aparece como uma ética que embaralha roteiros tradicionais de agir sobre os outros humanos e não humanos. Aliás, nem sei se humano seria a categoria usada aqui, porque Nego Bispo também se esforça para superar. As ideias que orbitam as suas elaborações a respeito da biointeração, sua crítica aos modos como a vida se torna mercadoria e seu distanciamento de uma retórica de sustentabilidade ainda extrativista me ajudam a imaginar um futuro longe de um colorido tão paranoico. Ufa! Talvez haja a esperança de um ar respirável e possibilidade de vida em 3001. O que isso tem a ver com a psicanálise? Não deve ser novidade, para quem me escuta, as acusações de que a psicanálise se coloca no presente como um saber desajustado, meio alheio aos problemas que o mundo e as pessoas que nele vivem enfrentam. Algumas dessas acusações realmente merecem espaço de incômodo entre nós. A França ainda é nossa metrópole teórica. Há algo na água da Paris 7
que faz com que os psicanalistas que vão para lá sejam bem mais psicanalistas do que os que não foram. E todo mundo sabe disso. Abordagens segregacionistas ainda prosperam em nosso meio. E para lembrar de associar marcadores sociais da diferença em metapsicologia, ainda precisamos de um evento temático. Se os arquivos psicanalíticos ainda guardam resquícios de colonização e monocultura, me voltando a Hartmann e a sua fabulação crítica, há na fabulação uma forma de imaginar uma psicanálise e outra. Quero somar a isso a esperança de uma psicanálise confluente para o futuro. A minha fala pode ser enxergada de vários modos. Entre essas interpretações e esforços de síntese, gostaria de posicionar minha fala como um convite para especularmos juntos uma psicanálise futurista confluente. Coloco em destaque outra vez as palavras de Bispo. Quando a gente confluencia, a gente não deixa de ser a gente. A gente passa a ser a gente e outra gente. A gente rende. A confluência é uma força que rende, que aumenta, que amplia. Confluência seria um movimento de transformação, de ampliação. Qual psicanálise estaria à altura de ser chamada de confluente? Com certeza, aquela que nega ao fechamento, a monocultura e a ambição de ser chamada de pronta. Me inspirando em Bispo e sua intenção de semear outras mentes e cosmologias, apresento ideias que podem ajudar uma outra psicanálise a florescer. Para preparar o terreno antes de avançarmos ao futuro, é preciso que se considere que há uma convocação ética no nosso tempo endereçada à psicanálise. Psicanalistas são convidados a sair de seus consultórios nas regiões centro-sul das cidades e escutar a precariedade da vida das pessoas que acessam os equipamentos públicos de saúde ou educação, justiça, assistência. É feita uma proposta metapsicologia para deixar o seu sotaque forçado europeu e aprender com Iemanjá a cuidar sobre o Ori, ou escutar a gargalhada de Exu, como a Luana escreveu. Surge um constrangimento para os analistas olharem para si e reconhecerem seu lugar em uma categoria marcadamente elitizada e dogmática. Os modelos clínicos também exigem revisões. Hoje, é impensável continuar a tomar a transexualidade como psicose ou ver o autismo como um mero acidente causado por mães que não alcançaram o padrão de maternagem da mãe dedicada comum. O conjunto desses movimentos colocam os psicanalistas a trabalho para produzirem outras coisas com suas ferramentas, ao mesmo tempo que se reconhece alguma cintilância nas palavras de Freud e nas palavras produzidas a partir do que ele disse. Motivos que ainda nos fazem nos nomearmos como psicanalistas. Também se coloca em foco como algumas das nossas palavras estão empalidecidas, perderam a vitalidade para lidar com a vida na complexidade que se apresenta. Como o Bispo nos ajuda a pensar, semear palavras, novas palavras, é uma estratégia de produção de vida. Quais palavras serão essas que germinarão uma psicanálise confluente? Quais sementes que frutificarão uma psicanálise para o futuro? E aqui eu quero dizer sobre os bastidores do texto, porque eu me meti em alguns problemas e o texto não estava chegando ao fim. Aí eu liguei para a Eliana. Aí ela me apresentou algumas ideias que eu roubei e coloquei aqui. E depois dessa conversa, né, a Eliana me disse assim, de forma muito gentil que talvez pensar o futuro da psicanálise não fosse um problema tão importante para ela. Então, assim, a ideia do meu texto foi para água abaixo. Mas, enfim, em diálogo com Eliana Schuller-Reis, consegui me convencer com seus argumentos que pensar o futuro da psicanálise, ponto que as minhas perguntas indicam, é entrar em um campo de grande pretensão e minado de falsos problemas. Melhor, talvez seja lidar com problemas que não sejam tão interessantes como alguns outros problemas possíveis. Se deixarmos de pensar na psicanálise como essa grande entidade pomposa que paira sobre as nossas cabeças e com a qual prestamos conta, e pensarmos nas práticas, a clínica, e nas pessoas que garantem sua sobrevivência, os psicanalistas, entramos em uma seara com outras questões. Há problemas melhores.
Logo, a psicanálise passa a ser tomada como algo que se anuncia a partir de um fazer, uma intenção, uma ética que converge para o mesmo ponto, o cuidado, condição necessária para se aproximar da história de alguém e do seu sofrimento. Talvez eu esteja retornando à minha posição paranoica e aos cenários catastróficos que ela me coloca. Mas fico pensando que há uma possibilidade que a psicanálise morra, que ela não se torne uma coisa, que ela se torne uma coisa de um tempo remoto e desconhecido. Talvez ela ganhe outro nome, talvez se dilua em outras palavras que ainda não sabemos quais são. Talvez, lá em 3001, as pessoas desenvolvam outras ferramentas para lidar com as coisas que a psicanálise lida hoje. Entretanto, eu tenho certeza que em 3001, ou até quando a vida humana perdurar no planeta, o cuidado continuará como condição premente para a sustentação da vida e do próprio prolongamento do planeta. E onde se pratica o cuidado, onde se inclina atentamente aos modos como uma pessoa toca a sua vida, há algo da psicanálise, mesmo que cifrado por outros nomes. Até onde a psicanálise sobreviver, ou seja, até onde ela se retificar por meio das nossas práticas, penso que temos como boa alternativa semearmos novas palavras que oxigenem o nosso fazer. Dessa forma, eu quero tomar a liberdade de lançar aqui uma palavra que parece colocar em confluência as nossas intenções com a sensibilidade compartilhada da vida: brincar. Winnicott já nos mostrou como essa palavra guarda operações muito complexas junto de si. Para ele, brincadeira é coisa séria. Acredito em uma psicanálise que brinca, que não se fecha a criatividade necessária para que as suas ações sejam espontâneas e vivas. Minha aposta é que, a partir da abertura da clínica, em toda a extensão que essa palavra tem, há um espaço potencial, um entre que precisa ser criado e encontrado, que podemos produzir práticas mais sensíveis, menos endurecidas e que não emperram o movimento do cuidado com a vida. Aliás, a quem se incomodou, peço perdão pelo tom de brincadeira do meu texto. Ao mesmo tempo, para quem prestou bastante atenção, percebeu que tem algo muito sério entre essas brincadeiras. Seriedade que só poderia ser acessada brincando. Eu me peguei pensando como eu terminaria esse texto. Não sabia como essas ideias que se anunciam entre desenhos animados, fantasias paranoicas e doses de futurologia poderiam parar. Entretanto, me esforçava para transformar minha intenção em palavras compreensíveis e dizer sobre uma psicanálise que sonho. Enquanto isso, me surpreendi com a constatação de que as sementes necessárias para essa psicanálise existir já estão sendo lançadas agora. O que está acontecendo aqui e se estenderá nos próximos dias se insere nesse esforço de sonhar com o futuro para o mundo e para as nossas práticas, que seja afinado com a convocação que o nosso tempo faz. Eu desejo, sinceramente, que possamos confluir nessa intenção de termos os nossos ouvidos limpos para escutarmos o nosso tempo e as pessoas que nele vivem. Eu sei que 3001 está muito longe e, considerando os atuais recursos da medicina, não alcançarei esse tempo. Possivelmente, o prognóstico para quem me escuta é o mesmo, não querendo ser paranoico. Mesmo assim, talvez, nos mesmos ares de ingenuidade de quem ainda assiste 13 Espiãs Demais nas horas vagas, eu torço para que sobrevivam práticas de cuidado radicalmente implicadas com o nosso tempo. Que nós possamos direcionar os nossos pés e trilhar um caminho que nos leve até lá. Muito obrigada. Então, como o Gabriel falou, esse texto... Ele está desligado. Ele está desligado. Está desligado, eu desliguei. Esse aí está desligado. Não, eu desliguei. Não, eu desliguei. Bom, a gente conversou muito, né, nesse processo. Muita confluência foi. Né? Aliás, assim, esse ano me deu um presente, que foi conhecer o Gabriel. Agradeço a Flora. Né?
E aí a gente ficou pensando como é que ia fazer e tal, porque eu não tinha um texto, não tinha um trabalho para apresentar, não estava querendo fazer isso, né? E aí eu fui pensando em cima desse texto do Gabriel, em cima das conversas da gente. Então, tem algumas questões que eu vou colocar aqui, se você quiser desdobrar, né? Senão... Então, a primeira, que seria quando você está falando, né, das ideias que orbitam suas elaborações a respeito da biointegração, sua crítica das elaborações do bispo, né? Que eu tenho estudado alguns autores que não são psicanalistas, são antropólogos, biólogos, né, sobre a questão do antropoceno, a questão da vida no planeta, como viver num planeta em perigo. E uma das pessoas que eu tenho lido e que tenho gostado muito é a Anna Tsing, que é uma antropóloga que estuda a relação entre os cogumelos, Matsumaki, os pinheiros e os seus catadores e o mercado mercado mundial gourmet. Então, ela faz uma antropologia, uma etnografia de seres humanos e não humanos, né? E propõe exatamente essa convivência multiespecífica. Então, ela traz o conceito de perturbação lenta, que foi uma coisa que me encantou, né? E eu tenho usado esse conceito, trabalhado isso em termos da clínica, né? Quer dizer, o que é essa perturbação lenta na concepção dela? É uma possibilidade de que uma paisagem devastada possa ressurgir, se houver essa perturbação lenta, né? Porque perturbação sempre existe. Não existe nenhum lugar no mundo, nenhum tempo que não haja perturbação. Mas tem a perturbação acelerada, destrutiva e extrativista, enfim. E isso que ela chama de perturbação lenta. Que eu, na época, juntei, né, para mim, isso se aproximou muito da confluência, né, essa perturbação lenta. E um trecho do Diário Clínico do Ferenczi, que eu tive a impressão que ele estava lendo a Anna Tsing, que ele diz assim: a tarefa da análise consiste em chamar a alma para a vida a partir dessas cinzas, dia após dia, consolidação, primeiro modesta e depois progressiva, dessas cinzas em fragmentos de compreensão. Ocasionalmente, tudo será destruído de novo, depois pacientemente reconstruído. Enfim, a experiência vivida da transferência e da aprendizagem do sofrimento que passa por ela facilitou o caminho para as profundezas traumáticas, né? Então, eu proponho você pensar um pouco essa questão, se você acha que faz sentido essas aproximações que eu estou fazendo. Eu acho que tem uma questão antes disso, né, que é pensar de forma muito... Pensar o pensamento do Nego Bispo na dignidade que ele merece, como se a gente estivesse tratando do Foucault ou de qualquer outro autor, né? E eu acho que, assim, também é uma conversa que a gente teve, de como alguns termos, principalmente dentro do campo dos estudos pós, anti, contra, decoloniais, facilmente eles caem dentro de uma certa banalização, uma preguiça intelectual mesmo, né? Todo mundo sabe mais ou menos o que é interseccionalidade sem nunca ter aberto algum livro da Patricia Hill Collins. Tem coisa mais interessante para ler. E me parece ser a mesma coisa com o Nego Bispo. E foi uma dificuldade, assim, de pensar psicanálise a partir dele, justamente porque ele é um autor muito radical, no sentido mesmo de que ele sabe do que ele está propondo e ele chega com o pé na porta. Por exemplo, quando ele diz decolonialidade é um papo de vocês, acadêmicos. Aqui a gente trabalha com anticolonialidade, que é a prática. E fiquei pensando nisso, né? Principalmente pensando a psicanálise como esse saber nascido na Europa. E, lógico, existem várias Europas. O Freud era um judeu perseguido,
enfim, todas as questões de antissemitismo, mas, enfim, não deixa de ser mais um produto dentro da colonialidade do saber. E fiquei pensando isso, né? Assim, como pensar a psicanálise e Nego-Bispo juntos, que é a proposta que está aqui, né, anunciada. E acho que é uma boa porta de entrada a gente pensar o pensamento do Nego-Bispo. Primeiro, né, uma expressão que você ressaltou também em uma outra conversa, sobre a questão de domestificar, adestrar a colonização, né? Se a psicanálise é esse saber que nasceu num outro continente, falando uma outra língua, o que aqui, no nosso tempo, num país outro, a gente pode fazer com esse conhecimento? Me parece que o diálogo com a antropologia é sempre muito interessante, principalmente com esses autores que vão questionar profundamente, tal como o Nego-Bispo, na dignidade que ele merece de ser tratado, vai colocar, né, assim, as discussões, por exemplo, da antropologia simétrica, das discussões sobre humano e não humano, como é que essas coisas elas vão se confundindo, que bagunça totalmente a nossa percepção sobre saúde mental, sobre o sujeito da psicanálise, né? Acho que, principalmente, as questões sobre a mudança climática, elas vão trazendo essa questão. E também clinicamente, né? Quando você fala que a Anna Tsing parecia ter... que o Ferenczi parecia ter lido a Tsing, principalmente pensando lá as ideias de ultraquismo, mas eu acho que, antes disso, assim, essa coisa do Ferenczi, né, que a Flora explora tão bem, dessa abertura à multiplicidade no pensamento dele. Acho que é isso. Assim, o diálogo é possível, tanto com a Anna Tsing, o Ferenczi e o Nego-Bispo, quando a gente pensa por aí. Essa abertura à multiplicidade, mais do que o engessamento, o fechamento, a conservação. Parece ser esse também o convite que o Nego-Bispo faz. Bom, a questão que eu tinha colocado aqui, você já meio que deu conta, que era, né, você pergunta como é que podemos aproximar as palavras germinadas de Bispo com a prática da psicanálise. E aí pensar a confluência e transferência. Uma coisa que a Anna Tsing traz, né, que eu desconhecia, né, mas parece que não é tão... que dentro da biologia, né, dentro da perspectiva darwiniana, havia um entendimento de que os seres vivos se desenvolviam por competição, né, sozinhos, cada ser, cada criatura individualmente, buscando o seu melhor estado, competindo, e quem se desse melhor sobrevivia. E, hoje em dia, parece que a biologia já entende que nenhum ser vive sozinho, né? Então, são todos... É uma trama super complexa de colaborações e de convivências e de simbioses, que eles, então, chamam de simpoiese. Simpoiese. Né? Então, essa questão da contaminação, que é uma coisa que sempre me interessou muito, porque, dentro da academia, a gente tem sempre, né, quer dizer, todo o pensamento moderno vai se estruturando em torno da questão da purificação, né, de separar as coisas e você saber de que você está falando. E eu sempre me interessei muito pelas contaminações, né, pelas misturas. E acho que aí a gente tem também. Mas você já falou bastante disso, então... porque... Deixa eu ver se tem mais um... Aí a questão do ultraquismo que você trouxe. Então, deixa eu ver a seguinte. Bom, aí, uma coisa que eu senti que você deixou de fora do seu texto, e a gente já conversou sobre isso, então eu gostaria que você pudesse falar mais, que é essa prática do cuidado, né, que ela já se apresenta como diversidade no presente, nos coletivos, né, nos coletivos periféricos, que você mesmo faz parte. Aí, se você podia falar um pouco mais da sua experiência. Tá? A Carol Leão está aqui. Ela é uma pessoa que estuda muito os coletivos, mas eu acho que tem essa questão, né, assim,
ela poderia falar muito melhor do que eu sobre isso. Aliás, se você quiser falar, você pode. Mas, dizendo sobre a minha experiência, né, em BH, eu acho que tem essa coisa de pensar o futuro, de fato, mas a gente esquece, de certa forma, de cartografar o que está acontecendo no agora. Né? Que, lógico, são movimentos que podem parar num outro lugar, mesmo que a intenção declarada hoje seja uma outra coisa. Mas eu acho que tem uma coisa, assim, principalmente pensando a cena psicanalítica de BH, não sei se tem pessoas de BH aqui, mas pensar assim, como historicamente a introdução da psicanálise em Belo Horizonte ela se dá muito alinhada à luta antimanicomial. Então, a gente tem, por exemplo, figuras clássicas da cena belo-horizontina, lacaniana, da psicanálise, em frente a um hospital psiquiátrico pedindo o fechamento. A gente tem, por exemplo, elaborações dentro dos serviços substitutivos. Aliás, Belo Horizonte não tem um hospital psiquiátrico municipal. Todo o cuidado é feito através das redes substitutivas. E graças ao movimento antimanicomial, que tem uma marca psicanalítica. Então, assim, eu acho que é um horizonte para a gente pensar. Lógico, né? Assim, a realidade também pede outras coisas. E a gente vem, de certa forma, percebendo o crescimento, o boom dos coletivos. Né? Tem uma dissertação da Paula Camarão, ela vai mapear esses coletivos a partir de 2017. E a gente pensa os coletivos como uma resposta também política ao tempo. Né? A gente pensa ali toda a questão política, pós-golpe, como é que essas movimentações elas também vão se pautar a partir daí. Eu acho que, em Belo Horizonte, assim, o que eu consigo dizer, com base no que eu estou mais próximo, é sobre Freud nas Quebradas, que é um desses coletivos, que se coloca a pensar uma clínica pública de forma ortodoxa na periferia. O que significa isso? Conversando com uma das pessoas que estão por lá, né, ele me disse que, geralmente, quando os psicanalistas, que têm os seus consultórios nas regiões centro-sul, eles se aproximam das periferias, é sempre numa posição de benevolência. Então, é um atendimento quase psicanalítico. E o que o Freud nas Quebradas pretende é oferecer um tratamento ortodoxo em psicanálise, né, de conservar a dignidade da clínica. Então, lógico, assim, né, toda a conversa com o território, a questão do dinheiro, que é uma questão que a Carol também sabe debater bem mais que eu. Mas, enfim, eu acho que tem essa indicação de como os coletivos de psicanálise, as clínicas periféricas, as clínicas públicas, os atendimentos nas praças, né, como a colega muito bem pontuou na fala dela, que vão dizendo sobre os problemas, vão colocando novos problemas para a psicanálise. Tanto nessa questão de denunciar um certo elitismo, sim, da psicanálise, né, o que a gente sabe escutar e como a gente sabe manejar, mas também para a própria técnica, né? Pensar transferência, por exemplo, numa praça, tem transferência, não tem transferência, que transferência que é? Acho que é uma questão, assim, inclusive, que os coletivos têm produzido. Né? O Pontes da Psicanálise tem pensado, por exemplo, a ideia de não uma transferência com uma pessoa, mas a transferência com o coletivo, o analista grupo. Acho que são coisas que estão empurrando a psicanálise para frente. Que a gente, enfim, não dá para colocar a mão no fogo, que a gente não sabe onde vai parar, mas que agora estão colocando problemas interessantes para o campo. Engraçado você falou. Você falou sobre essa coisa da psicanálise ortodoxa na periferia. O que eu questiono um pouco é a psicanálise ortodoxa, não onde ela vai estar. E aí eu lembrei de uma coisa curiosa. Nos anos 80, eu tinha um amigo psicanalista da IPA, né, enfim, com todos os emblemas, e ele, ao mesmo tempo, frequentava um terreiro de candomblé e ele atendia lá como psicanalista. Né? E ele atendia lá com um manejo diferente, porque ele fazia parte... Enfim, como que ele fazia, assim, mas era diferente. Ele era psiquiatra também. Aí ele começou a pensar por que ele fazia isto lá
e não no consultório. E aí ele começa a atender no consultório, ele começa a contaminar o consultório dele com a prática que ele tinha lá, com o modo como ele atendia lá em Campo Grande, né? Ele pensou, se eu faço isso aqui com as pessoas aqui, por que eu não faço no consultório? Né? Por que eu não converso desse jeito? E aí ele faz o contrário. Ele leva uma psicanálise não ortodoxa para a Zona Sul, né? E para o seu consultório de elite e tal. E foi um momento assim, que para mim foi muito interessante. Eu estava começando na minha clínica, né? E ele foi uma pessoa muito importante para mim, porque ele fazia essas experimentações. Então, eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente precisa Vocês entenderam, né? O centro, trazer da periferia o modo como a gente atende, né? E não fazer... Eu acho estranho fazer uma psicanálise ortodoxa na periferia, no centro, seja em qualquer lugar, em 2025. Concorda? Você pode tirar... Aí eu desligo. Mas aí tem que desligar isso aqui, não tem? Eu acho que, assim, o que esse integrante, né, desse coletivo ele quis dizer, de certa forma, de conservar um certo enquadramento, assim, para a psicanálise. Não que isso não esteja desenhado de um diálogo com o próprio território, né? E, enfim, não que também isso não possa se reverter para um consultório localizado numa zona sul. Mas é exatamente denunciando isso, assim, de que de um certo sentimento de benevolência mesmo, de eu estou fazendo justiça social porque, por exemplo, no meu consultório tem terapia a preço social, sabe? Mas, enfim, acho que é uma boa questão. A ortodoxia é um grande problema. Qual? Justiça social. Estou fazendo justiça social, fazendo terapia a preço social no meu consultório particular. Essa frase que ele te pega. Eu acho que... Pega a justiça. Sim, porque eu acho que, de novo, é uma questão dos coletivos também, né, Carol? De pensar, assim, lógico, né? Começa em 2017, uma série de questões vão se anunciando. Por exemplo, nesse momento, lógico que tem uma resposta a uma emergência da vida, né? Uma precariedade, por exemplo, dentro de um contexto de periferia e violência, só que isso não pode cair num lugar de, por exemplo, que há uma outra porta de entrada que não seja, por exemplo, o fortalecimento do SUS. Isso é justiça social. Né? Não é que não possa pensar outras movimentações, mas, enfim, seria desqualificar o debate a gente pensar meio assim, uma utopia meio que não prospera por muito tempo, pensar que vai conseguir fazer por outras vias, que não seja por um sistema universal, que pensa equidade e gratuito. Bom, eu só tinha mais uma coisa aqui, peraí, acho que eu desliguei. Tá ligado? Que era sobre o Winnicott, né? Quando você traz o Winnicott e o brincar, porque o Winnicott, o Rogério Luz fala sobre o Winnicott, dizendo que o brincar para o Winnicott tem o mesmo papel do sonho para o Freud, né? Então, eu lembrei que o sonho para o Freud diz que o sonho é a via régia do inconsciente, para o inconsciente. Então, essa ideia de um psicanalista que brinca, né, seja onde for, né, se ele brinca aqui ou brinca ali, mas a possibilidade dele entender o trabalho, a gente estava, né, falando sobre trabalho, dentro dessa dimensão de um brincar. E não só numa dimensão de alguma coisa que você faz que é muito séria e muito importante. Não é importante. Aliás, voltando ao Nego Bispo, ele diz que ele não tem o menor interesse nas pessoas importantes. Ele tem interesse nas pessoas necessárias.
Não sei se você lembra disso. Importante é um termo que não faz parte, né? E sim o ser necessário. Aquela pessoa que está ali fazendo alguma coisa que precisa ser feita. Mas isso acho que é mais um comentário do que uma questão.